das coisas que pesam também, até mesmo quando eu vejo no próprio trabalho, é que assim, até fazendo essa analogia do trabalho, até no mestrado mesmo, de disciplinas, eu estou no primeiro semestre meu do mestrado, mas eu vejo que o fato da gente não se conhecer aqui, a maioria do pessoal aqui da turma, e a gente interagir só online, talvez dificulte um pouco a interação. Acho que talvez se a gente fosse presencial, talvez a gente teria a oportunidade de interagir mais. Foi esse ponto que eu coloquei, assim, por mais que esse semestre, especialmente, eu só consegui fazer por ser à distância, eu acho que se fosse presencial, a gente ia ter mais um calorzinho humano, assim, para a gente poder conversar, ficar mais confortável para falar, porque abrir o microfone para falar, até mesmo abrir a câmera. Eu particularmente não gosto muito de abrir câmera, essas coisas, então acho que pessoalmente talvez a gente teria interagido, falado, ficado mais confortável para falar mais. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente da engenharia já é mais fechadão mesmo, eu concordo plenamente com a Brenda, mesmo assim mais pra frente aí. Mas em geral a gente gosta muito de falar e também acaba que essas questões a gente entrou em muitas coisas delicadas, que entra coisas mais íntimas, mais pessoais. Também muita gente não se sente confortável, ainda mais falando com desconhecidos, que a gente não tem tanta intimidade assim para poder se abrir, né? E essa certa distância aqui do online. Muito bom, senhoritas. Estou vendo o formulário aqui agora. Então é o seguinte, eu tinha deixado uma pergunta vazia. Eu não sei aqui, estou olhando agora, deixa eu ver se alguém comentou. Ninguém acho que comentou, não, né? Ah, não, comentou sim. Deixa eu ver. O Fabrício comentou. Por que essa pergunta em branco, hein, gente? Eu coloquei um agradecimento, né? Eu entendi essa pergunta em branco como eu podia deixar qualquer coisa, eu deixei um agradecimento. Eu não... Só pensei nisso. Considerações finais, um agradecimento, um tempo, uma margem livre aí para falar o que quiser. Eu entendi dessa forma. Eu também comentei, professor, nesse em branco aí. Ô, professor, pois eu achei que foi meu. Pensei que o Fabiano estava cansado, errou aqui nessa pergunta em branco. Eu coloquei só a nota lá, nota 10, para o questionário conseguir enviar. Não tive o pensamento de vocês, meninas. Boa noite. Nesse último ponto aí do asteriscozinho sozinho, eu também agradeci para o professor ter aberto essa disciplina, ter abordado esses assuntos na pós-graduação. Geralmente a gente é tratado como robozinhos para produzir ciência, e o Fabiano ele trouxe uma nova perspectiva dentro da pós-graduação. Muito bom. Boa noite, Júlia. Você chegou depois aí. Boa noite, boa noite. Boa noite quem chegou depois também aí. Então, gente, não foi erro não, tá? Na verdade, eu tinha errado, que a Denise me chamou atenção aqui, né, Denise? Eu tinha colocado curso e nome, eu acho. Eu acho que foi a primeira lá que eu tinha errado. Mas a última não foi erro, não. Eu deixei em branco mesmo, sabe? Porque existe uma coisa que sempre quando a gente termina um ciclo, e esse ciclo é importante para a vida da gente, a gente deixa um espaço, né? Esse espaço, né, que eu deixei para vocês hoje, né? A Brenda está falando ali que ela ficou acabranhada aí por causa do momento, mas não é não. É mais para a gente fazer um bate-papo gostoso mesmo. Eu acho que eu vi que a Brenda comentou a respeito das aulas presenciais. Se fosse, a Ellen também, né? Se fosse, seria maravilhoso, tá, gente? Eu sou muito a favor de aula presencial. Não gosto, principalmente, né? Remete muito à pandemia, aquela coisa toda, né? De aula online. Não gosto, tá? Não é o meu melhor feitio, mas assim, eu acho que foi bom. E assim, aquele vazio que eu deixei para vocês lá no último, né? Aquilo ali faz parte, né? Eu sei que alguns agradeceram, tudo bonitinho, mas faz parte ele agora da vida de vocês, né? Agora é com vocês. A gente, tudo que vocês falaram lá, que vocês aprenderam, que vocês gostaram, né? As coisas que vocês compreenderam ao longo do curso, e agora é com vocês. Aquele pedaço em branco é para vocês. Vocês vão preencher agora
aquele pedaço em branco, né? Com as perspectivas de vocês, com tudo que a gente viu aqui, né? Passei o olho rapidinho que agora aqui, que eu consegui entrar aqui. Tudo aquilo que vocês viram no curso, tá? Então é como se a gente estivesse começando hoje do marco zero de tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês viram, para que vocês coloquem em prática na vida de vocês. E outra coisa, o mais importante é que a corrente do bem também não pare, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, quem sabe um dia, né, de abrir essa disciplina, seja numa escola, seja onde vocês estiverem, sabe? E falar das coisas que vocês gostaram, das coisas boas que vocês aprenderam também. Né? Porque assim, coisa boa a gente não pode guardar pra gente, não é verdade? Então a gente tem que distribuir essas coisas aí. Então não foi por acaso deixar aquele último em branco. Então esse último em branco ele tem esse significado, né, para vocês aqui para frente, tá? Para que vocês realmente aí preencham a vida de vocês com tudo que a gente falou, né? Eu sei que não vai ser fácil, né? Lógico que não é. Isso aí seria platônico dizer para vocês que todo dia a gente está feliz. É mentira, é uma mentira grande. E quando a gente fala isso, a gente está enganando a gente mesmo, né? Então não adianta eu falar que todo dia eu estou feliz. Não, lógico que não. Mas a gente sabe passar aqueles momentos sombrios de uma forma mais leve, de uma forma um pouquinho menos conturbada. Né? E isso aí é isso que traz a felicidade. Né? A felicidade não é em ter, a felicidade é em ser. Né? Então é bem diferente, aí são dois verbozinhos bem diferentes aí que a gente tem que trabalhar ao longo da nossa vida, tá? Então assim, eu vou deixar essa aula mesmo, nós vamos conversando. Eu queria que vocês falassem, né, um pouco, o que você quiser falar, sei lá, o que você quer falar, mas assim, que você falasse alguma coisa, que você, sei lá, colocasse alguma coisa, a aula é de vocês hoje, tá? Então, fica à vontade aí, nós vamos parando ao longo dos comentários, espero que tenha muitos, e a gente vai conversando. Sobre essa questão. Eu entendo que... Desculpa, Não, pode falar, vai. Fala, você vê. eu entendo assim, que nem todo mundo gosta da aula assim, online. Eu fico aula presencial, né? Essa parte desse ser online, eu vou para quem está estudando e vocês estão. Eu, por exemplo, marcou às 7 da tarde, eu universidade. Então, tem quatro coisas lá negativo e quatro positivo. Aí a gente fica de fora, tem acesso ao conteúdo. Nós estamos segregados. Eu consigo imaginar, aliás, daqui a pouquinho, pessoas disponibilizariam além de conteúdo que a gente teve a oportunidade de estudar online. Concordo 100%, Juliana. Não, inclusive, eu até falei que esse semestre, se fosse presencial, eu mesmo não poderia fazer. Mas, mesmo eu sendo aqui do campus mesmo de Ouro Branco, mas eu não conseguiria ir na aula, né, na quarta-feira, ficaria difícil e tudo. Então eu também fiz porque foi online. Acho que nesse sentido foi super positivo de proporcionar mais adesão, né? Com certeza. Mas presencial também dá aquele um calorzinho diferente, é mais um ponto e contraponto, né? Agora falando um pouquinho sobre essa questão da disciplina de levar para outros lugares. Olha, deixa eu falar, comecei o mestrado esse semestre. A única disciplina que eu comentei com todo mundo que eu estou fazendo foi essa, porque eu estou achando muito interessante essa perspectiva, exatamente isso de trazer esse entendimento, autoentendimento, entendimento do outro. Eu acho que o que mais agregou para mim aqui dos ensinamentos é mais você pensar, tirar um pouquinho desse egocentrismo, das suas frustrações e trazer um entendimento mais total, mais global do todo, entender por que o outro reage de certa maneira e ter essa compreensão, essa empatia mais profunda mesmo, assim, do outro. Então, isso para mim é uma das coisas assim, que eu estou mais levando nessa matéria e já comecei a colocar em prática desde o primeiro dia. Então, assim, para mim isso aí mudou minha perspectiva de como encarar as coisas muito grande, assim, e trazer uma leveza bem maior para tudo. Então, sim, está sendo super positivo já para mim, tá bom?
praticando. Completando o que a Ellen falou, no meu caso, não só empatia com o outro, mas empatia comigo mesma, de ser menos cruel e de cobrar tanto. Porque de cobrar é bom, mas às vezes, pelo menos comigo mesma, eu tenho um excesso de cobrança que chega a beirar a crueldade. E também enxergar que a vida, que eu devo colocar minha felicidade não só no que os outros fazem comigo, mas encontrar a felicidade além disso. Boa, gente. Então, tudo isso aí, essa empatia que vocês estão falando, né? Que é a primeira delas, que é a cognitiva, igual eu falei com vocês, é uma das coisas mais importantes que tem. E é assim, o que o mundo não tem hoje é isso, né? Então, se a gente parar para pensar, olhar lá fora, como as pessoas estão frias e negativas, como que as pessoas estão más, né? Eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, mas o ser humano está se transformando assim em algo muito sobrenatural, na verdade, porque as pessoas estão frias demais, né? Então acontece cada coisa, né? Aquela situação triste aconteceu aí ontem, eu acho, né? Que entrou mais uma pessoa na escola lá, um adolescente, nem acho que matou uma criança. É uma coisa absurda, não dá para entender o que está acontecendo, né? Aliás, a gente entende, né, em determinados aspectos, mas ao mesmo tempo isso não entra na cabeça da gente, né? Principalmente a gente que é de uma década aí, eu sou da década de 78, né? Nasci em 1978, pra você ter uma noção. E as coisas eram muito diferentes. A gente tinha calor humano, né? Vocês estão falando das aulas presenciais, uma das coisas que a gente mais gostava, né, era ficar sentado na beira da calçada com os amigos brincando, né? E hoje não, hoje você não vê isso mais. É difícil você ver isso aí. Então, é levar mesmo, né, essas coisas de bom, né, que a gente discutiu tanto aqui. Tá? Não vai ser fácil, tá, gente? Mais uma vez, aí, não é uma apologia que tudo é fácil, que tudo é bonitinho, né? Parece propaganda de perfume importado, né? Mas não é isso. Tá? Então, assim, é passar por esses dias mesmo e levar uma coisa boa. Porque existe esperança para as coisas, né? E a esperança, se não tiver na gente, né? Nós estamos aí no auge, aí, vamos dizer assim, no topo da cadeia, né? E se a gente não tem essa esperança, se a gente não prega essa esperança, quem vai pregar a gente? Sinceramente. Então é bem complicado, tá? Então, vamos lá. A aula é de vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dali. Eu também confundi a questão do espaço em branco, coloquei a nota 10 lá. Mas a observação que eu deixei, né, no campo de sugestões foi a questão de indicação de literaturas. Quando eu li a ementa da disciplina, eu achei muito interessante que um dos principais livros era O Jeito Harvard de Ser Feliz. E eu comecei a ler esse livro, ele tem disponível online, não terminei de lê-lo, mas eu achei muito interessante, né? O senhor falou muitas coisas a respeito desse livro, e uma das principais é a questão do sucesso, né? Que ele fala lá que a maioria das pessoas acredita que a felicidade está atrelada ao sucesso. Então a gente dedica a maior parte da nossa vida buscando por sucesso, por aprovação, seja profissional ou pessoal, enfim. E acredita que esse sucesso é que vai trazer felicidade para a gente. Quando, na verdade, no livro, ele fala que a fórmula é inversa, né? Que o fato de nós sermos felizes nos torna pessoas mais produtivas, mais leves, e isso gera o sucesso, e não a forma como a gente geralmente faz as coisas, né? E lá tem vários tópicos que foram discutidos aqui na aula, a questão da gratidão, a questão lá, um termo interessante que ele fala de cair para cima, né? Quando você achar que está passando por algum desafio, uma dificuldade, que você está na baixa da sua vida, na verdade, para você usar esses desafios e essas dificuldades para você aprender, que os desafios eles são bons. Então, assim, hoje eu falo que eu gosto muito de ler, eu prefiro mais ler esse tipo de conteúdo de autoconhecimento, de questões filosóficas, mais até do que os conteúdos da própria graduação, né, que a gente faz aí, doutorado, assim,
ministrado. Às vezes esses conteúdos eles se tornam tão maçantes, pesados, né? Exigem um esforço intelectual para a gente ir. E esses conteúdos de autoconhecimento, eles trazem muita leveza, né? Eles ajudam a realmente conhecer melhor, identificar melhor os nossos desafios, aprender com eles. É só observação mesmo. Eu achei a disciplina muito boa, aprendi bastante, certamente já comentei, né, com as meninas lá do laboratório, dessa disciplina e tal, e elas falaram que se tiver ao frente no semestre que vem, que elas vão fazer também. Então, Dalila, é isso mesmo. O livro do Shaw é maravilhoso, né? Depois que você terminar de ler, você me fala, mas o livro ele é bom do começo ao fim, na verdade. Eu acho que tudo começa ali, né? Essa disciplina Felicidade, ela começou em Harvard, né? Então, é bem isso mesmo, né? Tantos de vocês falaram aí, é um semestre maçante, produção de conhecimento, né? E assim, gente, eu tive uma decepção tão grande com o meu doutorado, né? Quando eu fui fazer meu doutorado, que eu tive um orientador extremamente capaz, um cara com conhecimento absurdamente grande, mas um ser humano péssimo, sabe? E assim, se fosse hoje, para você perguntar para mim assim, Fabiano, você faria doutorado hoje novamente e viajaria 2.000 quilômetros por semana, né? Daria aula até às 11 da noite, acordava às 3 da manhã para viajar 2 vezes para Itajubá, você faria isso? Eu falaria para você, não, eu não faria isso, né? Porque eu tenho certeza absoluta que o desgaste que eu tive mental, tá? Por conta do orientador, tá, gente? Não por conta do conhecimento, porque eu sou apaixonado por estudar e sempre vou estudar. Mas por conta de uma pessoa, de um ser humano, né, que era um excelente profissional, tá? Era realmente um excelente profissional, mas é uma péssima pessoa. Então, quando você para e pensa nisso aí, e assim, outros casos, como uma aluna nossa aqui que foi fazer um doutorado em São Carlos, né? E eu encontrei com ela um dia, ela foi na minha sala, ela foi minha aluna aqui, e ela chegou na minha sala, eu desconheci ela. Ela chegou na porta, ela estava extremamente magra, né? Ela não era daquele jeito, e aí ela sentou na minha sala, né? Eu lembrei dela, ela sentou e a gente começou a conversar, ela começou a chorar, me contar da vida dela aqui. Ela estava passando aperto lá demais, o orientador dela, cara carrasco. Então assim, a que ponto de verdade, né, que vale a pena você trocar, né, como moeda de troca o conhecimento pela sua paz? É interessante esse pensamento, né, essa reflexão. E essa semana eu vi uma frase, gente, como é que chama o ator que fez o Máscara mesmo? Me lembra aí, por favor, que minha cabeça está Jim Carrey. Isso. Eu vi uma frase do Jim Carrey essa semana que eu fiquei anestesiado com a frase dele. Porque a vida dele foi muito triste, né? Não sei se vocês sabem a história dele, é uma história terrível. Ele passou fome e, assim, das piores que tinha, né? E hoje ele faz as pessoas sorrirem. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim que todo mundo deveria ser rico, muito rico, como ele chegou a ser. Para todo mundo descobrir que o sentido da felicidade não se encontra na riqueza, e sim nas coisas pequenas, na gratidão e nos relacionamentos que a gente consegue construir ao longo da vida. Eu achei fantástica essa frase dele, né? Combina com tudo que a gente falou na disciplina. Então, o que adianta, né, gente? A gente formar um monte de engenheiro, um monte de pesquisador excelente e pessoas péssimas, né? Triste isso, né? Não deveria ser excludentes as coisas, né? Mas, gente, o que mais acontece no mundo hoje é isso. Eu espero, né, que vocês tenham os orientadores de vocês, que vocês tenham uma afinidade muito grande com eles, né? Mas meu orientador do mestrado é uma pessoa maravilhosa, né, de todos os aspectos. Gosto dele até hoje, assim, nós somos amigos até hoje. Mas o que você pensa de uma coisa dessa? Será possível que o título de doutor ele ofusca a capacidade das pessoas sentirem, a capacidade de ter empatia, sabe? Então, assim, são discussões que a gente precisa levar para as universidades, a gente precisa levar para as cadeiras, sabe? Porque o que está acontecendo hoje, cada dia mais, é isso. Eu vejo situações aqui no campus, por exemplo, de ofensa, é aluno que é ofendido toda hora, é professor que chama aluno de burro, sabe? E assim, tudo bem, a gente falou muito disso aqui, se a pessoa fere porque ela é ferida, né? Ô, gente, mas até que ponto que a gente merece também ficar, né? Tomando cacetada, sendo que é um serviço prestado, não é um favor,
Então, vale muito a pena a reflexão, vale a pena a gente levar essas coisas para frente, sabe? A gente pensar sobre isso. E acima de tudo, gente, o que eu falei com vocês, nós somos únicos e exclusivos. Né? Nós somos muito pequenos em relação ao universo, mas nós somos muito grandes, porque a nossa presença no universo faz a diferença no mundo, né? Então, isso é muito importante da gente entender, da gente ter certeza que isso é importante, né? Que eu sou importante e que eu faço a diferença. Se a gente caminhar nessa linha aí, apesar da corda bamba da vida, né? Mas a gente sempre vai estar no aspecto ali, buscando sempre a felicidade. Né? Então, a gente não pode esquecer dessas coisas, tá bom? A aula é de vocês. Fabiano, Oi. A gente fica com essa questão que você pontuou aí, da dificuldade que você passa no doutorado, com relação à essa empatia, né? Eu falo por mim que eu não tenho, assim, perfil de vítima, mas eu passei várias situações nesse período aí também no doutorado, eu não tive essa empatia que eu esperava ter tido, né? Assim, de estudos que são superiores. E é muito complicado, porque isso, eu vou falar por mim, né? Eu cheguei a tomar um certo ranço mesmo no meu doutorado, eu não vejo a hora de acabar. Então é tão ruim quando a gente leva as coisas com essa visão, né? Tipo assim, nossa, não vejo a hora de acabar isso aqui. E o livro do Sean Eck, ele fala justamente isso, né? Ele foi um próprio, ele viveu junto com os estudantes lá de Harvard. E ele fala justamente por Harvard ser uma universidade tão cobiçada, né? Tão almejada por várias pessoas, que ele observou o seguinte, que a maioria das pessoas entravam para a universidade com aquele olhar, né, brilhante, de sonho mesmo de estar ali, só que um pouco passar de tempo, elas já ficavam desmotivadas pelo excesso de cobrança, pelo excesso de pressão que elas tinham, e por conviver muito com esses estudantes, ele observou que o comportamento deles, ele falou que aqueles que, quanto mais os estudantes se isolavam, mais se deixavam abater por essas críticas, pela falta de empatia, pela cobrança, quanto mais eles se deixavam abater por isso, tentavam estudar mais, né, se isolar, para passar dos amigos, pior era o desempenho deles. E aqueles que, mesmo com as dificuldades, viam aquilo, né, como uma oportunidade de crescimento, estudavam até um pouco menos, mas estavam assim, sempre presentes com os colegas, com os amigos, eles tinham um desempenho maior. Então, ele mostra lá, esse livro é muito interessante, porque ele fala de felicidade o tempo todo, mas sempre de um jeito científico, né? E ele traz vários estudos de caso lá, não só na universidade, mas em outras situações também, comprovando o quanto que a felicidade, o fato de a pessoa estar feliz, faz com que ela seja mais produtiva. Né? Ele dá muitos exemplos, ele dá um outro exemplo lá de um artigo que foi publicado, a maioria são artigos que são publicados, de dois grupos, né? Um grupo de vendedores que foi contratado pela sua experiência, pela sua graduação, pela sua pós-graduação, e um outro grupo que não tinha formação na área, mas que tinha um nível de otimismo muito alto. E ao final de determinado período, sempre, né, independente das situações, o grupo que era mais otimista, que tinha mais níveis de felicidade elevados, sempre tinha um desempenho melhor, seja na venda, seja nas notas. Então, quanto isso reflete, né, em todos os aspectos da nossa vida, principalmente cognitivo também. Com certeza, Dalila. Eu, assim, a minha situação foi tão difícil, né? Porque, sabe por que as pessoas elas batem tanto na gente? Não é pelo que você tem, pelo que você é, sabe? Não é nada disso. É pela energia positiva e pela felicidade que você emana dos seus poros. Isso aí, gente, pra gente frustrada, é a coisa mais dolorida que tem. Entendeu? Então, assim, a gente vai sofrer, não adianta. E assim, mas pelo menos a gente está preparado para sofrer. A gente sabe que as pessoas vão nos bater. Então, assim, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiquei surpreendido de escutar as coisas que eu escutei. Sabe? Escutar situações, por exemplo, assim, agora você tá do lado de cá, não leva isso para sua vida pessoal, né? E eu, né, no último dia das entregas todas, né, eu chamei a pessoa de canalha, né? Quase perdi a paciência, de verdade, porque foi uma situação tão horrível que eu não acreditava. E assim, eu viajava 2.000 km por semana e eu publiquei mais do que os filhinhos deles que estavam lá na sala o dia inteiro, entendeu? Só por conta, recebendo bolsinho de doutorado, por conta de publicar. Então, assim, isso chama a atenção das pessoas, as pessoas não querem ver isso, tá? Mas agora, gente, sinceramente, vai depender da gente, concorda? Vai depender da quantidade de resiliência que eu tenho para aceitar as coisas e deixar que coisas vão passar. Porque as pessoas vão bater, elas vão bater. Não adianta você achar, eu vou estar feliz aqui.
Gente, felicidade incomoda. Incomoda. E ao mesmo tempo que ela incomoda, ela contagia as pessoas que vibram da mesma forma que a gente. Então, se você chegar num lugar e começar a rir, todo mundo ri, cara. É incrível isso. Tá? Mas se você chegar num lugar onde as pessoas estão negativas, você começar a rir, todo mundo começa a olhar com o olho torto para você. Entendeu? Porque você é diferente naquele espaço. Né? Só que a gente realmente tem que ser diferente, gente, porque igual o mundo já está cheio. Né? Então, assim, precisamos sempre pensar dessa forma, tá, gente? Eu falo com as minhas filhas hoje, né, a importância da gente conhecer essas coisas, saber que a gente vai apanhar mesmo. E assim, não tem outro jeito. Né? Mas se a gente quiser realmente viver, né, buscando essa felicidade incessante, é desse jeito que vai ser, não tem outro jeito. Tá bom? Então, assim, leva para a vida de vocês. Vocês vão apanhar, tá? Então já guarda o lombo aí, porque as pessoas não querem ver a gente assim. Tá? Mas vale a pena apanhar. Porque as pessoas que batem, geralmente batem pelas costas. E se elas batem pelas costas, porque elas vão estar sempre atrás da gente. Elas nunca vão estar na frente, entendeu? Elas batem pelas costas por isso. Elas falam pelas costas porque você está na frente. E sempre vai ser assim. E vai chegar um dia que a sua distância vai ser tão grande dessas pessoas que essas pessoas vão te perder de vista, entendeu? E, gente, é a lei da natureza. Nossa, como eu vejo isso hoje, né, com 47 anos de vida ainda, muito pouco na verdade, mas como eu vejo isso hoje de uma forma assim tão completa e plena. Porque é assim que acontece. Tá? Então, esquenta a cabeça com isso não. Vamos lutar, vamos passar por cima das coisas, faz parte, né, esses momentos de queda, faz parte realmente, é um aprendizado. Para mim foi um aprendizado, né? Então a gente tem que parar também e pensar, igual eu falei com vocês, faça jus àquilo que é verdadeiro. Né? O meu orientador era uma péssima pessoa, né? É uma péssima, não sei hoje ainda, talvez tenha mudado, né? Mas na minha época ele era uma péssima pessoa, mas ele era um excelente profissional. Então assim, tá vendo? Tudo tem um lado bom. Se a gente olhar o lado bom das coisas, a gente vive melhor também. Né? E aquela mesma história, como é que a gente faz para perdoar, para a gente esquecer as coisas? Pensa pequenininho, né? O bebezinho lá que você vai falar assim, nossa, deve que era um bebê tão bonitinho, né? E as coisas passam, tá, gente? Pode falar, Denise. Então, professor, sobre o que você acabou de falar do seu orientador, né? Ou professor, ele era seu orientador ou só professor? Ele foi o meu orientador de doutorado, você acredita? Orientador. Então, a gente falou que ele é uma péssima pessoa, mas era um profissional, né? E Eu já tenho dificuldade, assim, eu não acredito muito que uma pessoa consiga ser um bom profissional sem antes ser uma boa pessoa, sabe? Porque, por exemplo, uma pessoa que na vida pessoal, né, ela passa a perna nas pessoas, acho que no âmbito profissional ela também vai passar a perna, por mais que você conheça todas as técnicas, né, se você não sabe tratar uma alma humana, vai causar isso que ele causou em você. Eu não consigo, respeito a sua opinião, tá? Mas assim, embora eu tenho quase 20 anos, né, em área industrial, eu não consigo ver bom profissional sem antes ser uma boa pessoa, sabe? Por quê? A gente não consegue nada sozinho, a gente não é nada sozinho. E a gente precisa das pessoas para tudo, né? A gente precisa de alguém para nascer, e quando a gente morrer vai precisar de alguém, de várias pessoas, né? Para colocar a nossa matéria onde ela tem que ficar. Então eu não consigo separar muito isso, sabe? Eu acho que você pode dominar todas as técnicas, mas se ela não é uma boa pessoa, eu acho que ela acaba fazendo estrago, ela acaba gerando perdas e até mesmo porque a gente não é nada sozinho. Talvez se tivesse alguma coisa que você precisa fazer sozinha, isolado lá no meio do mato, né, com as técnicas que ela tem, ok, mas levando em consideração que a gente tem que conviver, né, com nossos semelhantes, eu não consigo ver muito isso não, sabe? Mas respeito a sua opinião, tá? então, sabe o que acontece, Denise? O conhecimento por si só, ele é frio. Né? Se a gente pegar aí grandes pensadores, por exemplo, né? Grandes cientistas antigos que descobriram grandes fórmulas, grandes feitos que até hoje a gente aplica, alguns deles, por exemplo, eram machistas, batiam nas esposas,
eram extremamente, né, terríveis, não conseguiam conversar com as pessoas, mas conhecia e deixou um legado muito grande da ciência que ele sabia. Mas como uma pessoa, ele era uma péssima pessoa mesmo. Então, é a mesma coisa, né? Eu vi uma frase esses dias também. O tomate é uma fruta. Então, assim, se a gente relacionar a sabedoria com a inteligência, tá? A inteligência é você conhecer que o tomate é uma fruta. A sabedoria é você não colocá-lo na salada de fruta. Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma situação, porém em contextos diferentes. Então, a sabedoria, gente, é uma coisa que a gente não ganha na sala de aula, né? E essas pessoas, elas não têm sabedoria. Porque se elas tivessem sabedoria, elas mudavam certos conceitos nela, né? Então, assim, esse cara, ele é muito bom no que ele faz, sabe? Esse meu ex-orientador, graças a Deus, doutorado. Ele sabe muito, ele é um cara bom. O conhecimento que ele tem, a técnica que ele tem é muito boa, sabe? E assim, inclusive eu aprendi muito com ele, né? Mas como ser humano, realmente não tem jeito. Então, acaba desvinculando uma coisa da outra, né? O que não deveria acontecer. Eu concordo com você. Porque realmente as coisas deveriam se sobrepor, né? Porque como que eu sou uma pessoa, né, e sou um bom profissional e sou uma péssima pessoa, estranho isso. Eu concordo com você. Mas acontece, tá? E tem muito no mundo, infelizmente tem muito. Pode falar, Brenda. Sobre esse assunto que vocês estão comentando, de no ambiente acadêmico, tem pessoas que são ótimos profissionais, mas pessoas muito ruins. Isso impacta realmente na saúde mental da gente quando a gente está nesses ambientes, porque não é um ambiente fácil, tem muita cobrança. Você vê as coisas dando errado, por exemplo, no meu projeto de mestrado, o professor Fabiano sabe que ele é meu orientador. Nossa, deu tanta coisa errada, a gente já vem se arrastando aí há praticamente um ano tentando consertar o erro. Depois surgiu outro erro, que a gente viu que a empresa não vai dar certo. Então já é um ambiente que cobra muito da gente. Você fica mentalmente exausto, você fica sem saber o que fazer da vida, às vezes. Como assim? Ah, o professor falando aí, não entendi, professor. Péssimo orientador, péssima pessoa? Péssimo orientador e péssima pessoa. Oh, meu Deus, graças a Deus que não. Ótimo orientador, pessoa maravilhosa, graças a Deus. Então, assim, quando a gente está nesse ambiente, a gente já está fragilizado. Eu já sei, em alguns momentos, eu fiquei, meu Deus, será que eu não posso sair? Ai, meu Deus, porque está dando tudo errado, o que eu estou fazendo aqui? Quando a gente está nesse ambiente, a gente ainda tem que conviver com pessoas que são ótimos profissionais, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas super capazes, mas são pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não sabem aplicar esse conhecimento com gentileza. Então elas querem passar por cima dos outros, elas se acham melhor que os outros, elas tratam as pessoas, elas gostam de diminuir outras pessoas, então tudo isso acaba te jogando mais para baixo ainda. Infelizmente, tanto na graduação quanto no mestrado, eu observei algumas pessoas desse tipo, convivi com pessoas desse tipo. Na graduação foi pior ainda, eu trabalhava no laboratório, eu não sei como que a minha orientadora conseguia tanta gente sem escrúpulo para trabalhar naquele laboratório, então foi um inferno absoluto. Eu pensei, no mestrado, espero que tudo mude, foi um pouco mais tranquilo, mas só para comentar mesmo que um ambiente desse já complicado, que deixa a gente fragilizado, conviver com esse tipo de pessoa é como se fosse assim, a última gota d'água. Você entra naquele estado mental que não consegue mais andar ali dentro. Ô Brenda, todo idiota ignorante, ele vai tentar ser grande humilhando as pessoas. Isso aí você pode ter certeza. As pessoas que mais sabem, as pessoas que mais são certas e conscientes de si, elas são pessoas que são humildes. Eu falo isso pelos professores, pelos mestres que eu tive, pelas pessoas que passaram na minha vida e foram as pessoas que eu aprendi, sabe? Então, isso vai acontecer constantemente. A pessoa ela vai querer te humilhar para ela dizer que ela tem mais poder que você, para ela demonstrar para você que você é pequeno e ela é grande. As pessoas só crescem dessa forma, infelizmente, esse tipo de pessoa, tá?
Eu vou recomendar um filminho pra vocês vão assistir, tá? Depois vocês vão me contar. O filminho é um filme de criança, na verdade, que chama A Bailarina. Acho que tem no YouTube, inclusive. Se vocês não assistiram, assista. Porque todas as vezes que eu assisto o filme, eu quase choro, né? E o filme, ele traz uma ideia tão linda, gente, né? E é isso que a gente está acabando de falar. Um spoiler pequenininho. Ela é uma mocinha que perdeu a mãe muito nova, que a mãe deixou uma caixinha de música com ela que tinha uma bailarina. Ela queria ser bailarina, mas ela morava no orfanato. E ela sai da Inglaterra e vai para Paris, onde tinha os melhores balés. E ela consegue entrar no balé. E tem uma riquinha, muito riquinha, que quer, né, que tem tudo. E ela faz exercício, sabe? Ela tem equipamento na casa dela, ela é super preparada. Mas, no final das contas, quem consegue o cargo lá, vamos dizer assim, né? A vaga de bailarina é justamente a pobrezinha, né? Porque o cara que é o professor de balé, ele fala assim, a outra, ela dança muito bem, mas a outra, ela tem amor no que ela faz. E é diferente, gente. É muito diferente quando a gente faz as coisas com amor, sabe? Então, isso também traz felicidade, tá, gente? Fazer as coisas com amor. Mas, ó, leva isso pra vida de vocês, não. Vocês vão passar na corda bamba, vai ter muita gente querendo derrubar, jogar pedra, né? Mas a gente passa por isso com certeza, tá? Pode falar, Comentar um pouquinho da minha própria experiência na graduação. Fiz a graduação, né? Fiz engenharia química também. E eu fiquei tão desgastada com esse tipo de professor. Até mesmo colegas. Eu acho que uma das coisas que pesou para mim na época da graduação foi o fato de eu trabalhar e estudar. Então, esse fato, eu sofri um certo, vamos dizer, entre aspas, preconceito, assim. As pessoas não queriam no grupo porque sabiam que eu tinha menos tempo para me dedicar, os professores achavam que eu não ia dar conta, e eles, assim, eu ficava até me perguntando, porque o curso, quando abriu, ele era noturno, né, exatamente para abranger pessoas que trabalham, mas eles criam, alguns professores criavam muita dificuldade para exatamente desestimular quem trabalha, ao máximo, assim, tentar fazer essas pessoas desistirem. Eu sentia um pouco disso, assim. Eu fiquei tão desgastada e eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei, mas eu ficava desmotivada. E quando eu formei, eu falei, nunca mais quero saber de estudar. Nunca mais quero fazer mais nada. E aí eu cheguei a começar a tentar fazer mestrado, eu cheguei a tentar na UFMG, eu comecei a fazer, até passei. Não consegui ir pra frente, sempre me desanimava. E aí, quando abri o mestrado na UFSJ, o pessoal começou a entrar, eu falei, não quero nunca mais pisar lá e tudo. E eu vim exatamente pensando, aí o Juan, meu orientador, me chamou, e eu fiz até o TCC com ele na época da graduação, uma pessoa muito inteligente, muito humilde, eu tenho muita afinidade com ele. E ele falou, não, você é muito inteligente, você dá conta, vem fazer o mestrado. Ele que me chamou e eu vim fazer o mestrado pensando no orientador mesmo. Porque assim, eu falei, eu não quero certos orientadores. Aí quando abri o curso lá, que eu vi que algumas pessoas que estavam lá, falei, olha, eu não vou querer passar por isso no mestrado. E eu sei que o mestrado, assim como a Brena falou, eu concordo 100%. Assim, a gente depende bastante do orientador nesse caso. E eu falei, só se tiver um orientador com quem eu tenho afinidade para eu querer fazer. E eu estou gostando muito, para falar a verdade. Ele está sendo um excelente orientador e está me motivando muito e tornando as coisas mais leves e me ajudando muito. Então, assim, para mim, a motivação de fazer o mestrado hoje, assim, e a força é realmente o meu orientador. Beleza? Só contar um pouquinho da minha experiência sobre isso. Tá vendo como que as pessoas que inspiram a gente é importante a gente sempre espelhar em alguém, né? O exemplo da Ellen é muito importante, gente, porque a gente sempre tem que ter alguém que a gente se espelha, né? E esse espelho, como eu falei com vocês em umas aulas anteriores, não é uma sombra, é um espelho, né? Porque a sombra, ela traz o direito pelo direito e o esquerdo pelo esquerdo. E o espelho não. O espelho plano, ele produz uma imagem enantiomorfa, né? E ele troca o direito pelo esquerdo, tá? Então, assim, a gente não vai ser igual.
né? Mas a gente vai se espelhar em alguém. E esse espelho que a gente tem dessas pessoas é o que faz a gente andar também, né? Então, assim, vale a pena pensar nisso, buscar pessoas que vocês vão ter ao longo da vida de vocês, e, né, que você pode se espelhar, porque isso aí também fortalece muita gente e ajuda a gente a seguir o caminho, né? Mesmo que ele seja difícil. Então, isso é importante, né? A contribuição da Ellen também em relação a esse espelhamento é importante, tá bom? Os meninos não falam, não? Tem 2 meninos atores, né? E não falam, não? Vocês estão quietinhos, só escutando? Cadê a representação da classe? Mas eu não digo que, graças a Deus, a minha graduação eu não tive muitos problemas referentes. Não é algo muito bom, foi demais. E agora no mestrado, eu estou com o Jackson. A princípio, né, tive um pouquinho de receio de ficar, né, em cima, o cara perguntando as coisas, mas agora está fluindo bem mais. A gente está trocando mais ideias sobre os assuntos e tal. Então, assim, graças a Deus, está indo bem. É isso aí. É sempre caminhar, né? Por mais que a gente esteja ferido, né? A gente nunca deve se entregar, né? A gente deve, mesmo que arrastando, a gente vai seguindo aos pouquinhos, até a gente chegar onde tem que chegar, né? Porque das preocupações, gente, já basta o dia, né? Cada dia a gente já tem um monte de preocupação. Então a gente tem que ir resolvendo essas pendências dia a dia, né? Para que a gente consiga caminhar. Porque as pedradas vão vir, igual eu falei com vocês. Não tem escapatória, né? Então é importante, né? É importante vocês traçarem também, né? A gente falou muito na aula do propósito, né? Do propósito que a gente tem que ter ao longo da vida. Eles vão mudando, inclusive, né? Isso é natural. Essa dinamicidade do propósito ela é importante acontecer, porque cada tempo da vida é um tempo, né? E cada tempo é importante, né? Para que a gente tenha tempo para crescer, né? Então é como se fosse uma florzinha que a gente planta a sementinha e vai crescendo com o tempo. Então é importante, né, a gente passar por esses momentos também, tá certo? Assim, eu tenho algum tempo que, né, me formei e não voltei mais a estudar, só fiz a pós e parei nisso mesmo. Tentei me mestrado 2 vezes. Sim, o FMG ficou muito distante, não conseguia acompanhar, tive que trancar e parei. Aí pensei que no FSJ, mas na época eu estava muito mais interessado, assim, focado diretamente na minha área de formação, que era de área civil. E surgiu um curso de urbanismo, né? E, só que era em São João. Na época também trabalhava de turno, e eu saí aqui da CSN de 0 hora e ia parar lá em São João del Rei também para estudar. Não aguentei, cara, foi um batido mais ou menos de um mês e pouco, cansaço, eu vi que não dava pique para fazer. E, cara, acabei bloqueando. Aí, depois de um certo tempo, conversando com alguns dos amigos, sugeriu a fazer aqui na FSJ de lugar. Aí eu disse, por que não? Aí, graças a Deus está fluindo, estou conseguindo ir bem, eu creio, né? E vamos até o final, se Deus quiser. Mas, assim, quando se trabalha e estuda é muito difícil, muito difícil. E aí as duas que eu tentei fazer com foco central mesmo na minha área, eu acabei que não dei conta. Né? Como eu tinha o curso técnico em Química, eu Química também eu gosto pra caramba, então vou navegar nessas áreas aí, vou ver como que funciona. Então, a gente está na luta aí, buscando, estou me sentindo muito bem em fazer. Isso aí, Wilson, gostei. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelas aulas, foram aulas maravilhosas, tornaram os dias mais leves e
são aulas extremamente importantes que realmente, como, né, o pessoal da sala já falou, deveria ser ministrado todo semestre, professor, porque isso auxilia tanto na mudança da perspectiva da gente, da visão que a gente tem, e que às vezes a gente é tão limitado e em vários momentos, às vezes as coisas que vão ocorrendo não vão ocorrendo de uma maneira perfeita, né, como a gente espera, e a gente se culpa por aquilo que vem ocorrendo. E aí as suas aulas, elas, pelo menos para mim, me mostraram que eu tinha uma visão totalmente incorreta em relação às coisas, parei de me cobrar tanto e comecei a ter uma perspectiva diferente das situações. Então os dias se tornaram mais leves, ficaram mais tranquilos, e aí eu espero agora, né, no futuro, na continuidade, né, para o futuro, não me cobrar tanto e produzir bem melhor do que antes eu já produzia. Porque eu não vou me cobrar tanto em relação aos resultados e principalmente de não é parecer perfeito, mas fazer tudo de forma perfeita pela avaliação das outras pessoas. Porque eu me cobrava pensando no que o outro estava me avaliando. Então, assim, eu te agradeço muito pelas aulas e te dou parabéns e espero que o semestre que vem tenha continuidade das aulas. E a última aula que foi sobre a questão da linguagem corporal, eu achei tão interessante que quando o senhor começou a explicar algumas atitudes que as pessoas têm e que a gente consegue identificar o que elas estão querendo falar, eu fui lembrando na minha memória, às vezes, nos diálogos com algumas pessoas, principalmente questão até da orientação, e lembrei de algumas atitudes e pensei assim, então agora nos próximos diálogos eu vou conseguir identificar se a pessoa está gostando ou não está gostando, se ela está tendo alguma atitude, vamos supor, grosseira, só pela atitude dela. Eu acho que talvez se no próximo semestre tiver, o senhor podia dar um foco em relação a essa questão da linguagem corporal, que eu gostei bastante. Mas no mais, muito obrigada e parabéns. Obrigado, Gleice. Gleice, eu sinceramente, tem coisas, sabe, que assim, foge um pouco do escopo da gente, né? Quando você fala agradecimento, a gente, sinceramente, a gente só faz, sabe? A gente entra, é igual fogo morra abaixo, fogo morra acima, né? E água morra abaixo, porque a gente faz as coisas de uma forma que, é o que eu tô falando, quando a gente faz com amor, as coisas acontecem de uma forma muito fantástica, né? Então, é mais, né, esse jus aí dos agradecimentos, sabe? Eu ofereço muitas coisas que eu acredito, ofereço muito a Deus, né? Por essas coisas, por essa iluminação que Deus traz pra gente, né? Porque a gente mesmo não é capaz não, tá? Ainda mais falar de felicidade, que é um negócio tão doido. Os dias não são tão felizes como a gente prega, né? Mas é importante a gente cultivar. Em relação à análise corporal, tem muita coisa, tá? Que lá foi só um pedacinho, mas eu falei com vocês, eu vou gravar umas aulas, depois eu vou deixar disponível lá no YouTube, assim que eu for gravando, eu vou falando para vocês instalar, aí eu vou gravar o conteúdo inteiro de análise corporal para vocês assistirem depois, vai ficar disponível lá, tá bom? Aí vocês vão poder assistir, não tem problema não. Em relação ao semestre que vem, me parece que ela vai ser uma disciplina ofertada a cada primeiro semestre, se eu não me engano. Eu acho que no segundo semestre aí a coisa mais tá pós-graduação, tá? Calendário da pós, essas coisas aí. Eu acho que ela vai ser ofertada no primeiro semestre, tá? Mas aí tem problema, no primeiro semestre a gente pode encher uma sala de 400 alunos, não tem problema nenhum, né? Quanto mais aluno tiver, quanto mais gente com interesse de ser feliz, gente, a melhor coisa que tem, né? E eu falo para vocês de peito aberto, porque eu já passei situações da minha vida, né, que sinceramente era para mim estar muito triste, muito angustiado, mas as coisas vêm de uma forma extraordinária às vezes que acontece, porque a gente dá abertura para essas coisas acontecerem, né? E a gente sabe muito bem que aquilo que a gente espera, o mundo ele se ajeita para que a gente consiga chegar onde a gente quer, né? Então é mais dessa forma, né? E espero que futuramente vocês coloquem em prática também, e eu vou ficar muito satisfeito, né, se vocês colocarem em prática realmente,
e levar isso também para outras pessoas, né, para outros lugares, porque realmente a gente vai fazendo uma corrente do bem, né, gente? Então sai aqui, sai ali, imagina aqui nós somos 12, né? Imagina se depois desses 12, né, a gente sai multiplicando por aí isso aí. Né? A gente multiplica com mais 12, né? Então quantos não dão? Né? A gente vai multiplicando aos poucos as coisas. Né? E essa corrente do bem ela funciona. Né? E a gente não vai quebrar ela, não, a gente vai só criar cada vez mais. Tá bom? Obrigado, Cleice. Não, nada, professor, eu que agradeço. Desculpa. Só perguntar, o nome do filme é A Bailarina? Quer ver? Deixa eu compartilhar. Gente, acho que a única manota, uma das maiores manotas que eu dei aqui no curso foi eu procurar um monte de coisa aqui ao vivo e não achar, né? Mas agora eu vou tentar achar. Espera só um pouquinho. Quer ver? Enquanto você procura, professor, é só recapitulando, se eu não me engano, você comentou no começo do curso sobre, até a Clara comentou sobre o livro de Harvey, Ser Feliz, eu fiquei interessada, acho que vou até contar. Esse curso nasceu desse livro, não é? Foi. Essa disciplina, quer dizer... Olha só um minutinho, deixa eu ver se eu tô. Não foi sim, tá? Na verdade, assim, eu já tinha alguma coisa, né? Desde os cursos que eu venho fazendo, das coisas que eu venho estudando, eu tinha interesse em fazer algo assim. Mas o estopim mesmo, né, foi o livro, né? Porque a hora que eu li o livro, nosso livro é fantástico. Então, traz uma coisa legal, né? É uma faculdade, eu gosto de falar, uma faculdade tão importante, e com tantas aplicações ao longo da vida, né? E o cara queria dar o curso, ele abriu, na verdade era psicologia positiva, nem era felicidade. E quando ele abriu esse curso de psicologia positiva numa faculdade de exatas, né? Ele chegou no auditório e tinha lá 200, 300, 400 pessoas buscando o curso de psicologia positiva. Né? Como que as pessoas estão com interesse de buscar isso aí? Então, realmente, partiu desse livro, sim, tá? Foi um dos motivos aí que eu desenhei o curso. Gente, deixa eu achar aqui. Será que eu vou passar vergonha de novo? Pode ser, né? Eu sempre passo vergonha. Deixa eu ver. Peraí, tá, gente? Agora comigo não, porque é muito devagarzinho. Deixa eu ver se eu entro no YouTube. No YouTube tem, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Se eu não achar, minha filha acha, porque ela tá acostumada. Eu chamo ela aqui, ela acha. Quer ver? Vai. Lá. Aqui. Esse aqui, gente. Esse aqui. Essa coisinha linda aqui. Manda o link lá no grupo. Aqui no chat. Esse aqui, acho que é... Deixa eu ver se é o filme completo. Espera só um pouquinho. É esse aqui mesmo. Vou mandar no grupo. Vou mandar aqui no chat mesmo, quer ver? Aí vocês já pegam aí. Gente, esse filme é lindo, de verdade. Sabe o que é um filme que traz assim uma... Ele traz uma mensagem tão poderosa. A gente coloquei no chat aí, ó. Ele traz uma mensagem tão poderosa, vocês vão ver, depois vocês vão me contar. E assim, é lindo mesmo, dá pra chorar, tá? Porque realmente é a coisa mais linda que tem. Vocês vão ver, né, depois. E ele tem 1h e 23 minutos. Mas já assisti ele umas 10 vezes, tá? Umas 10 vezes já assisti ele. E tão bom que é. Então achei um pelo menos, tá vendo? No último dia de aula eu consegui não passar vergonha. Ai, gente. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Tranquilo? Eu gostaria de falar, mas eu estou na corrigida errada aqui. Preocupa não, Fabrício. A gente sabe que você está na lida aí. Esquenta a cabeça não. O professor,
eu gostaria de falar que eu vou sentir muita falta, tá? Eu fiquei surpresa quando eu assisti a aula semana passada, né? Eu estava passando mal, não assisti aqui ao vivo e assisti gravada. Fiquei surpresa, tipo, gente, a próxima semana já é a última, como assim? Eu vou sentir falta, sabe? De minhas quartas-feiras ter essa terapia aqui. Tem que aprender a me acostumar que não vai ter mais. Eu fiquei surpresa, achei que ia ter mais. Eu acho que, pelo tanto de coisa que dá para abordar disso que você falou, eu acho que a disciplina poderia ser mais extensa, sabe? Mas, assim, eu vou sentir muita falta. Até de escutar a história dos colegas, de compartilhar, por mais que a gente não se conheça, né, cada um em casa aí, mas agrega muito, assim. Eu particularmente gosto muito de escutar histórias das pessoas, de conhecer histórias, assim. Às vezes a gente fura um pouco a bolha, né, e às vezes a gente pensa, não, isso não acontece só comigo, né, uma exclusividade minha. Eu sinto muita falta. Gente, assim, evidentemente, se for da vontade de vocês, evidentemente não é disciplina, né? Mas se vocês quiserem, por exemplo, a gente pode fazer um encontro por mês aí, ué. Entendeu? Pra gente colocar a vida em ordem, se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem, né? A gente pode fazer, tá? Aí depois a gente pode criar no grupo lá, né? Uma enquete lá. Se vocês quiserem, a gente faz, ué. Eu acho bom demais, eu acho muito legal esse tipo de coisa. Gente, conversar é tão bom, né? Mineiro é complicado, né? Mineiro vai gostar de conversar, assim, um dia de prosa é com nós mesmo. Então, assim, se vocês quiserem, a gente faz, né? A gente faz uma aula aí por mês, né? Pra gente ver, pra gente contar, ver como é que tá as dificuldades, contar um pouco das nossas dificuldades também, porque eu acho que isso aí tem aquele grupo, né? Minha mãe participou muito tempo no grupo lá, não sei se é só em Lavras que tem, gente, eu não sei, chama Abraços, né? Que é um grupo que ajuda pessoas que têm depressão. Minha mãe tinha muita depressão, síndrome do pânico, né? Ela tinha ansiedade, excesso de pressão, desamparo, ela sentia. Então ela tinha síndrome do pânico e depressão. Ela foi para essa Abraço na época. E essa Abraço foi muito boa para ela. E depois, assim, eu descobri o quê? Por que a Abraço foi tão importante para ela? Porque ali as pessoas contavam seus problemas. E quando você senta no lugar onde você vê que o problema do outro é maior do que o seu, da gente fica pequeno, né? E aí olha que interessante, o da gente fica pequeno e a gente começa a criar uma empatia pelo problema do outro, né? Então, assim, resolve um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de buracos que vão ficando, né, ao longo da vida. Então, conversar é muito bom. Então, se vocês quiserem, a gente marca uma vez no mês, né? Para não ficar uma coisa como se fosse uma disciplina, mas para a gente conversar mesmo, né? Para a gente trazer algum conteúdo. Eu posso trazer, se vocês quiserem, eu posso trazer o conteúdo para vocês, o restante do conteúdo de análise corporal. Né? A gente faz uma aula aí por mês e eu trago conteúdo para vocês. Aí a gente aproveita a aula para conversar também, para bater papo. O que vocês acham? Aí é com vocês. E eu estou disponível. Eu topo. Já tem um grupo lá no... Já tem um grupo? Só marcar a aula. Então vamos embora. A gente vai criando, né, esse vínculo. E outra, gente, às vezes no final do ano, igual eu falei com vocês, vamos ver se a gente, quem sabe, tu marca um encontro pessoal, gente. Né? Vamos ver se a gente consegue marcar no final do ano, porque agora, no segundo semestre também, essas férias agora é muito rápida, né? Mas no final do ano é mais tranquilo, é até um momento interessante. Às vezes a gente marca algum lugar pra gente encontrar todo mundo, sabe? Pra gente bater papo, jogar a conversa fora, vai ser bom, né? A gente ter esse contato também. Certinho, meus queridos? Eu também topo. Então vamos fazer assim, eu vou colocar no grupo lá então, né? Aí a gente vê o melhor dia, né? Ou não, peraí, não, eu já tenho meu horário, na verdade, vocês devem ter o de vocês. Vamos esperar primeiro fechar o semestre, né?
E aí sair os horários do semestre que vem, que a gente vê o que é melhor para todo mundo. A gente marca um dia e ó, continuamos. Legal? Beleza, dá certo sim. Ô, gente, então eu acho que é isso, né? Eu sei que a dor da partida é grande, né? Mas vamos lá. É uma partida breve. Em breve nós voltaremos de novo. A gente vai estar junto aí, se Deus quiser, né? Quanto antes aí, pra gente bater papo de novo. Tá bom? Eu te vejo amanhã, né, professor? Amanhã. Amanhã tem aula. Amanhã é de felicidade, não é de Black Belt, mas tem aula. Amanhã, gente, hoje é de felicidade. Amanhã é de chorar. Não, fala assim não, pecado. Ó, no meu caso, ele dá com a mão aqui hoje, amanhã ele tira com a outra. Não, pecado, ô maldade, viu? Mas é isso aí, gente. Então, depois eu coloco no grupo lá pra gente. Será fechar o semestre mesmo, vocês saberem os horários de aula, a gente marca e a gente toca o barco aí, tá bom? Agradeço vocês aí pela paciência, né? Peço desculpa por alguma coisa, evidentemente, né? E assim, que bom que vocês gostaram, né? E que bom que foi bom pra vocês, isso que importa. Então, leve pra vida de vocês, siga em frente e vamos tocar o barco, porque atrás tem gente, né? Pessoal, eu desejo sucesso para cada um de vocês. Vocês possuem histórias lindas de vida. Aprendi a admirar cada história que eu escutei aqui. Deus abençoe abundantemente, né, cada um de vocês aí, muito sucesso. Sucesso além de questões profissionais, né? Muito do que o professor falou aqui. Que vocês sejam muito felizes, com muita felicidade. Foi muito bom compartilhar com vocês um pouco e escutar um pouco da história de vocês. Amém. Tudo de bom também para você, Denise. Também adorei ouvir as histórias, saber um pouquinho cada uma, principalmente nas suas realidades aí, né? Sim, pessoal. Também desejo muita paz de espírito e sabedoria para todo mundo aqui, né? Porque a vida é realmente difícil, a carreira acadêmica também é muito difícil. E a gente precisa ter sabedoria e paz de espírito, principalmente para lidar com as dificuldades, né? Se a gente estiver espiritualmente abalado, tudo fica pior. A gente ter paz de espírito já é meio caminho andado. Isso foi ótimo, essas aulas. Foi muito bom. Ninguém quer ir embora hoje. Ninguém sai. Que legal, que coisa legal. Ninguém saiu até agora, tá os 12 ali, eu tô marcando aqui, ó. Isso é bom, viu, gente? Mas fiquem à vontade, gente, tá? Tudo de bom pra vocês mais uma vez. E depois eu coloco no grupo lá um horário pra gente. Tá? Mas pode ficar aqui, não precisa ir embora se quiser. Eu acho que ninguém quer dar tchau porque vai sentir falta e... A gente ficava até depois, lá das 9 horas, quando eles ficavam, entendeu? É isso aí, gente. Isso é bom, tá vendo? Né? Que é coisa melhor que isso. Pior se todo mundo quiser sair correndo, não aguenta mais esse negócio, uma coisa chata, né? Então, assim, isso é um bom sinal. Né? É um bom sinal que realmente tem coisas boas aí, né? Vindouras, né? Com certeza. Mas, assim, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer um dia no mês aí, né? Pra gente... E aí eu passo conteúdo pra vocês, né? De análise corporal todinho. Tá? Do começo ao fim. Aí depois, assim, dependendo de como for, eu dou o curso para vocês. Depois, se vocês quiserem até um certificado, né? Para quem participar, aí eu dou um certificado para vocês, que conta muito, tá, gente? Faz uma diferença grande. Ótimo. Com certeza, ainda mais hoje de gestão de pessoas, para quem tem vontade de ir para essa linha, Sim. a carreira profissional, acho que vai agregar muito. Vai sim. Nossa, a aula foi maravilhosa, Fabiana. Eu assisti ela e meu namorado estava até do lado assistindo comigo. E aí a gente ficava tentando imitar as caras, assim, pra ver se a gente conseguia. A gente ficava olhar pra ela e falar, eu tô fazendo sexo? Você acha que eu tô com raiva ou tô feliz? Que legal, Gabriel. Mas enfim, foi muito interessante, porque tem algumas situações que a gente nem percebe, né?
algumas nuances de quando a pessoa está conversando com a gente não percebe. Achei muito interessante, comecei a observar bem essas nuances. Vocês vão ver depois, né, com o curso inteiro, né? Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa, tá? E a gente começa a entender um pouco da gente também, sabe? As características de cada um, aonde você somatiza dor, por que você tem certas dores de cabeça, no estômago, intestino. Então, ajuda muito a gente se autocontrolar também, né? E se autoprever, né? Porque é importante a gente ser... A gente não pode ser previsível, mas se a gente se autocontrolar e prever é interessante. Que legal, viu, Gabriela? Gostei. Eu fiquei imaginando vocês namorados na frente do outro fazendo careta. A gente ficou, você passava lá, aí eu falava assim, faz cara de feliz. Aí ele fazia, aí eu via assim, realmente, aparece. Que legal, viu? Muito bom, muito bom mesmo. Interessante. Muito bom, gente. Excelente. Muito obrigada, Fabiana. Foi incrível. De nada, Gabriela. Eu que agradeço. Obrigado, Fabiana. Valeu, Fabrício. De repente, dependendo do horário, como um pouco funcionar, de repente, conseguir um pouco mais, mas então, para mim, postou mais da presente. Já me ajudou bastante o país, com participação então, não sei se está dando Tamo junto, Fabrício. Eu que agradeço. Eu conheço o medo de ir embora, sem saber o que fazer com a mão, já dizia Oswaldo Montenegro. Então, eu acho que eu vou ser a primeira, então, a ter coragem de sair. Que eu levanto amanhã, 3h30, vou aproveitar e dormir. Gente, com Deus, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Denise. Um abraço, bom descanso. Obrigada. Até amanhã, professor. Até amanhã. Tchau, Denise. Um beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, Gabriela. Bom Tchau, descanso. gente. Boa noite. Tchau, Ellen. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Grace. Boa noite, Júlia. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, Brenda.